A paz do Senhor Jesus para os queridos irmãos. Graças a Deus, estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na nossa 10ª lição e nessa semana nós vamos tratar as manifestações do Espírito Santo. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, estamos felizes por mais uma vez compartilharmos com os irmãos esta lição que é uma bênção. Queremos também pedir aos irmãos que peguem papel e caneta para que possam anotar os versículos que vamos deixar no decorrer do vídeo. Queremos também pedir aos queridos que compartilhem o nosso vídeo ao assistir, se gostar dê um like e inscreva-se em nosso canal. Amém? Como falamos, a lição de hoje ela nos traz as manifestações do Espírito Santo. E nós temos aqui em nosso texto áureo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz assim: porque as promessas vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 6, e em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de 1 ao 7. E diz assim, Atos 12:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. 1 Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Nós observamos aqui, como falamos a princípio, que vamos tratar essa semana sobre as manifestações do Espírito Santo. Em lições anteriores falamos sobre a identidade do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre as manifestações. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e vamos falar sobre os dons espirituais. Como vimos aqui, o texto base, o nosso texto bíblico se encontra em Atos dos Apóstolos, a qual fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e sobre a distribuição dos dons ali em 1 Coríntios. Amém? E o nosso primeiro ponto, ele nos traz a descida do Espírito Santo, a experiência, primeiro subponto, a experiência do Pentecoste. O texto diz assim: não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo do Espírito Santo. João Batista disse: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro ponto que nos chama a atenção aqui, ele fala do dia de Pentecostes. Primeiro precisamos entender que Pentecostes era uma das grandes festas lá de Israel, que era chamada a festa das semanas, que durava, das 7 semanas, que durava 49 dias, e no 50º dia era a festa de Pentecostes. Por isso denominou esse nome. E aqui, justamente nesse dia, foi que Deus resolveu descer o Espírito Santo sobre os 120 apóstolos, sobre os 120 discípulos que estavam ali no cenáculo. E foi uma experiência única, uma experiência singular naquele dia.
todos ali estavam aguardando a promessa que Deus havia dado. Nós observamos que quando estavam todos orando, o Espírito veio em forma de efusão. Precisamos primeiro entender a promessa a qual o profeta Joel ele fala, que diz que haveria o tempo em que todos receberiam o Espírito Santo, todos profetizariam, teriam visão. Precisamos entender, para não fazermos uma interpretação errada, que algumas pessoas acham que nos últimos tempos todas as pessoas irão receber o Espírito Santo. Aqui está falando justamente do dia de Pentecostes, quando Joel estava profetizando, que ele é tido como profeta pentecostal, por ter profetizado a respeito da efusão do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Porque na antiga aliança, o Espírito Santo ele vinha de forma específica e para pessoas específicas. Ele vinha para reis, quando era ungido, para sacerdotes e para profetas, mas vinha sempre de forma específica. Mas era plano de Deus que todos os crentes, todos os cristãos, todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo. Ele viria como um revestimento de poder sobre a vida de cada um. E justamente naquele dia, quando estavam aqueles 120 discípulos, receberam ali o Espírito Santo sobre suas vidas. Receberam a promessa feita ali pelo profeta Joel, a qual todos começaram a profetizar, todos começaram a falar em outras línguas, e ali as pessoas começaram a ouvir. Ali era o sinal auditivo que realmente aquelas pessoas foram batizadas, foram revestidas com o Espírito Santo de Deus, justamente naquele dia, no dia de Pentecostes. Como falamos, ali foi uma experiência única. Ali o Senhor cumpriu a sua promessa, e ali também foi o nascimento da igreja com a descida do Espírito Santo no 50º dia, no dia de Pentecostes, naquele dia quando estava terminando ali a festa das semanas, que o último dia, o 50º dia, que justamente é a festa de Pentecostes, o Senhor derramou do seu Espírito sobre todos aqueles discípulos lá, crente, servo de Deus, que estavam vivendo uma vida espiritual, foram revestidos, foram agraciado com o poder de Deus, e naquele momento as pessoas receberam o dom de variedade de língua como sinal audível para aquelas pessoas que ali estavam. E ali Deus, com certeza, porque após o batismo as pessoas recebem os dons espirituais. Amém? O segundo tópico da nossa lição, ele nos traz batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aqui o nosso comentarista, o pastor Ezequias, ele diz o seguinte: ele diz que ambas as formas está correta. É só uma questão gramatical, mas tanto o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é o mesmo. O que precisamos entender é não confundir o batismo com o Espírito Santo com o selo do Espírito Santo, que é a autenticação, porque entendemos selo como aquela autenticação a qual os monarcas ou aquelas pessoas importantes, quando enviavam uma carta, uma epístola, eles colocavam um selo com cera e selava, colocava a marca do seu brasão para identificar aquela carta que era daquela pessoa. E aqui nós entendemos que as pessoas precisavam ser revestidas de poder, precisavam ser revestidas do poder do Espírito Santo. Nós podemos observar que um pouco antes de Pedro ali se acovardou quando ele foi denunciado pelas pessoas e ali negou a Jesus Cristo. Mas observamos que aqui no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 sobre ele, Pedro ousadamente tomou a palavra ali, pregou de forma maravilhosa, e ali aproximadamente 5.000 pessoas se converteram a Cristo. E nós entendemos como o batismo aquele revestimento de poder que vem sobre as pessoas. Por quê? Porque é através do batismo que Deus distribui os dons espirituais. É importante entendermos que a palavra batismo é mergulhar, mas aqui o batismo veio como efusão, que ele veio derramado sobre aqueles 120 discípulos. O Espírito Santo veio sobre ele. E como falamos a princípio, aqui foi uma experiência única. No Antigo Testamento nós temos uma passagem, um texto similar, mas que não é batismo com o Espírito Santo, ali quando Jetro orientou Moisés a nomear homens
para cuidar ali das coisas mais simples e as coisas mais graves, só trazer para Moisés aquilo que fosse mais grave. E ali Moisés, a Bíblia diz que foi tirado do Espírito de Moisés, que era o Espírito de Deus, e distribuído ali entre as pessoas. Ali é uma passagem similar no Antigo Testamento, mas ali não é batismo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecoste, ali no cenáculo, quando estavam os 120 discípulos reunidos. Amém? E aqui, como falamos, batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é só uma questão gramatical, mas ambas as formas está correto, como o nosso pastor, ele deixa bem claro aqui no texto. O terceiro subponto, ele fala os sinais sobrenaturais. Há sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. O som como de um vento. Primeiro ele mostra aqui o som como de um vento, que foi o primeiro sinal a qual deixou ali claro para aquelas pessoas que estavam ali. O texto diz que foi um vento muito forte que encheu ali a casa, as pessoas escutaram. Esse foi o primeiro som, o primeiro sinal auditivo para aquelas pessoas, porque era necessário que Deus mandasse ali um vento para que as pessoas escutassem, como falamos agora há pouco, já que as pessoas não conseguem ver o Espírito. Por isso Deus permitiu aquele sinal auditivo para que as pessoas escutassem aquele som. O outro sinal aqui fala das línguas repartidas como língua de fogo. O importante e interessante é nós atentarmos aqui para a língua, que aqui o texto fala duas línguas, né, que ouviram, que nós vamos falar mais à frente, ouviram como línguas repartidas de fogo. Nós vamos tratar na próxima etapa, mas esse aqui é o sinal auditivo. Todo aquele que é batizado, a Bíblia dá todos os exemplos de batismo, as pessoas que foram batizadas, ali o sinal auditivo para a confirmação do batismo é a língua estranha, é a variedade de línguas, propriamente dito. Não existe um batismo com o Espírito Santo sem esse sinal auditivo. A Bíblia, em todos eles, relatam dessa forma. O único exemplo que não relata, mas isso não quer dizer que não acontece, foi no apóstolo Paulo, que diz que ele foi batizado. Mas todo aquele que foi batizado, ali nós vemos ali no Atos dos Apóstolos, o sinal auditivo, o sinal, a confirmação, a prova ali do batismo com o Espírito Santo é a variedade de línguas. E aqui mostra a questão da variedade de línguas. Nós vamos falar lá na frente sobre a questão de glossa e sobre dialecto, que o mesmo texto ele fala. Amém? E aqui deixa claro desses sinais sobrenaturais. Deus permite esses sinais sobrenaturais para que não venha deixar dúvida na vida daquelas pessoas e nas pessoas que estão ali observando. Nós podemos ver que aquelas pessoas ali se admiraram. Por quê? Porque todos aqueles ali eram galileus, porém, havia ali pessoas de várias nacionalidades e cada um estava escutando a palavra, escutando o evangelho no idioma de cada um, porque ali Deus permitiu para mostrar que ali era um sinal sobrenatural, era algo sobrenatural vindo da parte de Deus para que aqueles ouvintes ali não tivessem dúvida quanto à operação divina ali naquele momento. Amém? O segundo tópico da nossa lição, ele nos traz a natureza das línguas. Aí o primeiro subponto fala a fonte. Aí diz assim: as línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Como falamos agora há pouco, falamos das línguas que muitas vezes algumas pessoas, principalmente alguns grupos religiosos, não querem aceitar como um sinal aqui, como uma língua diferente, como uma variedade de língua, como uma língua estranha propriamente dita. E aqui muitas vezes querem atribuir
essa forma de falar como vindo de procedência humana. Mas o texto aqui em Pentecostes deixa bem claro que cada um falava conforme a sua língua, mostrando que aquela fonte, que ali quem estava induzindo ali aquelas pessoas a falarem, primeiro falando com língua repartida de fogo e depois falando no dialecto, que era cada pessoa ouvia na própria língua. Esse termo língua é diferente da que vamos falar a seguir, mas essa palavra ali, cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Essa palavra no grego é dialecto, cada um ouvia falar no seu dialecto, que é diferente de glossa, que nós vamos tratar lá na frente. E aqui mostrava que aquelas pessoas, mesmo sendo todos hebreus, todo galileu, mas ali o Espírito Santo estava induzindo, estava movendo, estava inspirando aquelas pessoas a falarem no idioma de cada pessoa, porque aqueles que ali estavam necessitavam de ouvir o Evangelho. E aqui deixa claro que, como falamos há pouco, que a língua, a variedade de línguas, necessariamente todas as pessoas que são batizadas não têm o dom de variedade de línguas, mas para que o batismo se confirme na vida daquela pessoa, é necessário esse sinal auditivo, e esse sinal vem da parte de Deus. O Espírito Santo é quem distribui a cada um conforme o texto que o apóstolo Paulo ele fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Amém? O segundo tópico da nossa lição, ele fala glossolalia. É a manifestação das línguas estranhas no batismo com o Espírito Santo. Como falamos agora há pouco. Ali o texto deixa claro que cada um falava em sua língua, que é dialecto, o idioma, mas aqui ele usa esse termo de glossa, ou glossolalia, como o nosso comentarista ele fala aqui no nosso segundo tópico, que é uma língua diferente, uma língua estranha, que é a variedade de línguas, que algumas pessoas ele fala aqui língua dos anjos, mas não tem, o texto aqui não deixa claro, quando Paulo fala lá falando a respeito do amor, ele disse, ainda que eu falasse língua dos anjos ali, mas não tem a ver com a língua aqui que estamos falando, a glossolalia, a língua espiritual, a variedade de línguas, que ali é um dom espiritual vindo da parte do Senhor. Aí diz aqui que é a manifestação vinda do Espírito Santo. E aqui deixa claro, o texto deixa claro que ali o nosso evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele usou os dois termos ali naquele texto. Usou o termo dialecto e usou o termo glossa, que é a língua diferente. E aqui não precisa, necessariamente, você não precisa fazer uma exegese bem detalhada, porque o termo diz língua como repartida de fogo, já deixa claro que é uma língua diferente, uma língua vinda de uma fonte divina, porque nós entendemos que normalmente quando falamos de fogo, não o fogo estranho, o fogo físico, mas no sentido espiritual, ele vem de fonte, na maioria das vezes vem de fonte divina, ele vem da parte de Deus. Mas aqui é uma comparação, aqui não diz que era fogo, mas que uma língua como repartida em fogo, para deixar claro que aqui era uma língua de forma divina e é a variedade de línguas. E mais uma vez deixando bem claro que necessariamente quem é batizado, ele tem o dom de variedade de línguas. Inclusive o apóstolo Paulo, ele até orienta, ele diz, olha, quem tem o dom de variedade de línguas, procure o dom de interpretação, porque a variedade de línguas edifica a pessoa que está falando, porém a interpretação vai edificar as pessoas. Por isso que ele diz que busque com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque o dom de profetizar ele traz uma edificação para toda a igreja, ele traz uma consolação para toda a igreja, ele traz admoestação para toda a igreja. Já o dom de língua é para a pessoa que está falando é quem é edificado, amém? E aqui sua continuação, falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, em Atos capítulo 2, versículo 4. Esse terceiro ponto, ele nos deixa claro porque alguns grupos evangélicos, eles dizem que o dom, tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto os dons espirituais, foi tão somente para aquela época. Mas aqui, em nenhum lugar, quando nós analisamos ali o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
e analisamos ali a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo está tratando de dons espirituais. Ali em lugar nenhum faz alusão que em um determinado tempo iria cessar. Pelo contrário, quando o profeta Joel ele faz a profecia e que o apóstolo Pedro ele reitera essa profecia, ele diz que essas promessas seriam para os pais, para os filhos e todo aquele. Então, não se limitaria no tempo, iria passar de descendência a descendência, mas não deixa em lugar nenhum, não faz nem alusão que esse dom ou ministério do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo iria cessar em algum tempo, mas iria ter uma continuidade para todo aquele que é cristão. Nós entendemos o batismo com o Espírito Santo, que quando nós falamos de batismo, entendemos o batismo como sepultamento. E a Bíblia ela traz vários batismos. Ela fala de batismo nas águas, ela fala no batismo de Cristo, ela fala no batismo de João Batista. A Bíblia traz alusão sobre o batismo com os mortos. O apóstolo Paulo fala o batismo nas nuvens e no mar. E a Bíblia também faz alusão de um batismo chamado batismo espiritual. Mas aqui nós estamos tratando, mas todos esses batismos, ele faz alusão à nova vida do cristão. O cristão que morreu, sepultou a sua velha natureza e agora ele está demonstrando para todas as pessoas ali a sua natureza. Quando nós falamos de batismo nas águas, a pessoa está testificando para o mundo, está mostrando, deixando o público ali que agora ele morreu para o mundo. Quando nós falamos de batismo espiritual, nós entendemos que a pessoa aqui dali é uma testificação para a pessoa, que realmente ele morreu. Ele entende ali que ele morreu para o mundo, ele foi sepultado e agora vive uma nova criatura. E quando nós entendemos ali no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, entendemos que é a autenticação, a testificação de Deus que aquela pessoa é uma nova criatura, que aquela pessoa tem uma nova natureza, que aquela pessoa é outra pessoa em Cristo, ressuscitou com Cristo Jesus. Amém? E aqui em lugar nenhum na Bíblia faz alusão de que em um determinado tempo ia cessar ou foi apenas lá na igreja primitiva. Mas a Bíblia diz que era para todo aquele que cresce. Todo aquele que aceitasse, todo aquele que fosse nova criatura, Deus iria derramar o seu Espírito, iria revestir cada crente, cada cristão com o Espírito Santo. Mas é preciso a pessoa querer, é preciso a pessoa pedir, é preciso a pessoa ter certeza, ter fé e acreditar nessa doutrina, acreditar no batismo com o Espírito Santo. Amém? O terceiro tópico ele nos traz o significado e propósito. E o primeiro subponto ele nos diz o seguinte: o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo na regeneração. O Espírito promove o novo nascimento. O texto aqui no primeiro subponto do terceiro tópico, ele nos deixa claro para mostrar que batismo com o Espírito Santo não é salvação. Muito embora que entendemos que aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo é uma pessoa que nasceu novamente, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Visto que o batismo com o Espírito Santo vem da parte de Deus, o próprio Senhor Jesus é quem batiza as pessoas com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o cristão, quando ele é batizado com o Espírito Santo, se ele não for obediente à palavra, ele não vai sair da presença do Senhor. Ele pode sair da presença do Senhor. Então aqui deixa claro que o batismo não é salvação. O outro ponto que precisamos entender é a respeito de dons espirituais. Aqui, como não fala de salvação, mas o batismo, quem recebe o batismo é a pessoa salva em Cristo Jesus. É bom ficar bem claro, porém isso não quer dizer que essa pessoa vai estar sujeita a tudo. Por isso que a Bíblia nos orienta que devemos nos afastar da aparência do mal, nos desviar da aparência do mal, porque nós estamos sujeitos a nos afastar. Como o apóstolo Paulo, ele disse que esmurrava o seu corpo e o colocava em servidão para que depois que tivesse pregado a tantos não se encontrasse reprovado. Por isso entendemos aqui que o batismo, quando a pessoa recebe, é porque é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porém, não quer dizer que essa pessoa vai permanecer salva. Ela precisa atentar, precisa ser obediente à palavra de Deus para que ela permaneça
na vontade a qual o Senhor o deixou. E o outro ponto é a questão dos dons espirituais. Agora, os dons espirituais, necessariamente, quem manifesta os dons, ele leva uma vida santificada, porque os dons espirituais não é sinal de salvação ou de vida espiritual elevada. Os dons, o Espírito Santo, ele distribuiu a cada um para o seu propósito, para aquilo a qual o Espírito Santo definiu. Porém, a Bíblia deixa claro que o crente, o cristão, ele pode ter o dom espiritual até manifestar, mas ter uma vida afastada da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ali no capítulo 1, ele diz que aqueles irmãos eles tinham muitos dons. Porém, no capítulo 3, ele diz que não podiam falar a ele como a espirituais, e sim como a carnais, devido à sua situação, a divisão que estava ali na igreja com relação a alguns obreiros, que cada um tinha um obreiro predileto e outro só obedecia a Cristo. E Paulo disse que não podia falar a ele como a espirituais, mas assim como a carnais. E outro exemplo é aquele profeta ali velho, a qual Deus manda um profeta aí profetizar, e aquele profeta ali mente para aquele profeta, dizendo que ele era profeta. Deus havia dito que ele deveria entrar lá na casa dele e comer pão, quanto antes Deus já havia orientado aquele profeta que ele não poderia voltar pelo caminho que foi e nem entrar em nenhuma casa. E naquele momento ali, quando o profeta velho estava sentado à mesa, que havia mentido para aquele profeta de Deus, Deus o tomou ali em profecia e profetizou para aquele irmão. Aquele profeta mesmo mentindo, mas Deus usou ele em profecia. Então, dons espirituais também não mostram grau de espiritualidade ou não determina que a pessoa é salva ou não. O próprio Senhor Jesus, ele disse, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios? E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. É importante isso ficar bem claro. O outro ponto aqui fala da definição e propósito. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é o recebimento de poder. Ele é aquele revestimento a qual o Senhor Jesus ele dá a cada crente para o uso da obra. Nós citamos há pouco o exemplo de Pedro, que quando ele foi denunciado ali com aquelas pessoas, quando Jesus estava sendo levado preso, ele prontamente negou a Jesus. Mas no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele tomou a palavra ousadamente e pregou e ganhou quase 5.000 pessoas ali para Jesus. E o batismo com o Espírito Santo ele tem este propósito de revestir o crente, de distribuir dons espirituais para o bom andamento da obra. Precisamos entender bem esse ponto, amém? O quarto ponto, ele nos traz o seguinte, ele nos traz os dons espirituais. E o primeiro subponto fala os dons espirituais. E diz assim, são manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo. Dons espirituais. É bom entendermos que na Bíblia fala também de dons ministeriais. Aqui são os dons, o qual o Espírito Santo ele distribui a cada crente para o bom andamento da obra, para o bom propósito de Deus, para que o Evangelho seja difundido, seja divulgado entre as pessoas com grande poder e grande glória. E quando nós falamos de dons espirituais, nós podemos dividir, conforme Paulo mostra ali no capítulo 12, em 3 partes. São 9 dons que é dividido em 3 grupos. Nós podemos falar do primeiro grupo como os dons de revelação, que ele é dividido como palavra da ciência. O que é essa palavra da ciência? É a interpretação dos textos bíblicos pela orientação do Espírito Santo. É aquela capacidade sobrenatural que algumas pessoas têm de interpretar a palavra de Deus. Então, esse primeiro dom, no dom de revelação, vem a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. O segundo vem palavra da sabedoria, que ele deve andar junto com a palavra da ciência. Que a palavra da sabedoria é a habilidade de pregar aquilo que foi revelado no dom da palavra da ciência. É a habilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus através do Espírito Santo. É aquele dom sobrenatural, o qual o cristão ele prega, ele ensina a palavra de Deus. Aquilo que foi revelado no dom
na palavra da ciência. Por isso que é muito importante aquele que busca o dom da palavra da ciência, buscar também o dom da palavra da sabedoria. E o último desse grupo de dons de revelação é o discernimento de espírito. É o dom, a capacidade que o Senhor dá ao cristão, ao crente, dele entender o espírito. Ou seja, quando alguém está pregando, você entender por revelação do Espírito Santo, por dom do Espírito, se aquela pregação, ou aquela palavra, ou aquela profecia, ela vem de procedência divina, procedência maligna ou de procedência humana. É a habilidade também de você entender como está o espírito de determinada pessoa, se aquela pessoa está com o espírito abatido, como é que está a situação interior dessa pessoa. Esse é o dom de discernimento de espírito. E aqui fecha o grupo que é o dom de revelação, palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. O segundo grupo é o dons de inspiração ou dons de elocução. E aqui ele vem como variedade de línguas, que nós falamos da variedade de línguas, que é a língua estranha propriamente dita, não é a língua dos anjos, mas a língua estranha, que é a habilidade que as pessoas têm de falar a língua desconhecida, a língua espiritual. Aí vem interpretação de línguas. É muito importante que quem tem o dom de variedade de línguas, buscar o dom de interpretação de língua. Como falamos há pouco, que o dom de variedade de línguas edifica a pessoa, aquele que está falando. E a interpretação justamente, o próprio nome já diz, é a interpretação daquela língua desconhecida que vai edificar outras pessoas. Por isso que é muito importante quem tem o dom de língua buscar o dom de interpretação de língua. E o outro é o dom de profecia, que o apóstolo Paulo ele diz, buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Por quê? Porque a profecia, ela edifica a igreja, a profecia, ela consola a igreja, a profecia, ela exorta a igreja. Por isso que é muito importante o dom de profecia, que aqui o dom de profecia não tem a ver com o ministério de profetas. Aqui é um dom espiritual que o Espírito Santo concedeu a cada um conforme ele quis. E por fim, o último grupo é os dons de poder, que nós temos aqui a operação de maravilhas, que é operar coisas extraordinárias coisas sobrenaturais de forma extraordinária, como por exemplo a multiplicação de pães, Jesus andar sobre as águas. Esse é um exemplo de operações de maravilhas. E vem o dom da fé, que é através da fé, aquilo que Jesus disse, olha, aquele que tem fé no tamanho de um grão de mostarda transporta um monte de um lado para o outro. É aquele que através da sua fé faz coisas tremendas, como por exemplo ressuscitar um morto. Esse é o dom da fé, não é aquela fé natural que o homem tem de ir para um determinado lugar e ter a certeza de que vai chegar. Não é a fé salvífica, a fé de se aceitar, de crer em Jesus Cristo para a salvação, mas é o dom, é a fé sobrenatural que faz fazer coisas tremendas por meio daquela fé. E por fim o dom de cura, os dons de cura, que é aquele dom a qual o Espírito Santo concede para que as pessoas curem, para que as pessoas imponham as mãos e câncer seja expulso, aidéticos sejam curados, pessoas com doenças degenerativas sejam restauradas. Esse é o dom de cura, o qual o Espírito Santo concede a cada um. Amém? Então esses são os três grupos, dons de revelação, dom de inspiração e dons de poder, cada um dividido em três grupos, né? Palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Dom, operação de maravilhas, dom da fé e dons de cura. Amém? Então esses são os grupos dos dons espirituais. E por fim, aqui no segundo subponto, fala os dons são dados aos crentes individualmente. Esse tópico aqui é importante porque há quem diga que o apóstolo Paulo ele tinha todos os dons. A Bíblia não deixa claro, porque primeiro que não existe um super crente. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele classifica, ele faz uma analogia com relação à igreja, com relação ao corpo humano. E ele diz que Deus distribuiu cada órgão, cada membro no corpo, conforme quis. E ele diz que cada órgão tem a sua importância. Ele diz aqueles menos
mais insignificantes, ou seja, menos significante, ele é o mais importante. Podemos atentar trazendo para o corpo humano a questão da célula. Ninguém vai ao médico para dizer que vai fazer um exame de célula. Mas o nosso corpo ele só é formado por conta das células, porque os grupos de célula formam o tecido, o grupo de tecido formam os órgãos, o grupo de órgãos ele forma o aparelho ou sistema, e todos os sistemas ele forma o corpo. Por isso que a Bíblia diz que todos os membros eles são importantes. E o Espírito Santo ele saiu distribuindo a cada um como quis. Pode ter pessoas que tenham mais de um dom? Pode, mas não todos os dons. O Espírito Santo saiu distribuindo conforme ele quer para o bom andamento, para que a igreja junta forme o corpo, e não um membro só, mas que todos os membros vai ter a sua importância para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo ele diz que ele tem vários dons que desejava distribuir com a igreja, mas a Bíblia não faz nem alusão que ele tenha todos os dons. Amém? Amém? Mas o Espírito Santo ele distribui conforme ele quer, conforme a sua orientação. É importante, meus queridos irmãos, queridos professores, no próximo domingo vocês frisarem esse ponto. Deixar claro que o Espírito Santo ele distribui a cada um como quer, e não existe supercrente que tenha todos os dons. É muito importante deixar bem claro para que os irmãos não tenham dúvida com relação a essa distribuição dos dons que é dado individualmente, como falamos há pouco. O apóstolo ele usa o exemplo ali, ele faz uma analogia do corpo humano, e o corpo humano diz que cada membro é importante e Deus colocou cada um em seu lugar com as suas funções específicas para o bom andamento do corpo. Assim são os dons espirituais. Os dons, o Espírito Santo ele distribui a cada cristão, a cada crente, para que cada um possa desempenhar bem o seu ministério, desempenhar bem, utilizar de forma correta os dons, para que o corpo ele ande de forma perfeita, de forma correta. Amém? É muito importante deixar isso bem claro para os irmãos. E assim chegamos ao final, a qual tratamos aqui dos dons espirituais. É bom entendermos que os dons de línguas, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, os dons podemos dizer que foi o segundo maior problema da igreja aos Coríntios. Aí nós observamos na primeira carta. Por que podemos classificar dessa forma? O primeiro foi com relação àquela divisão que estava havendo na igreja. Porque com relação à divisão, o apóstolo Paulo ele tratou do capítulo 1 até o capítulo 4 sobre a questão da divisão na igreja. Os dons espirituais, ele trata desde o capítulo 12 até o capítulo 14, tratando sobre os dons espirituais. Então entendemos como a gravidade desse assunto pela extensão o qual o apóstolo Paulo tratou. E ele procura deixar bem claro, ele orienta os irmãos para serem educados, principalmente com relação aos dons de línguas e aos dons de profecia. Por quê? Porque ele deixa claro que o dom de língua edifica as pessoas. E Paulo, ele deixa bem claro, ele só não proibais de falar a língua, porém, cada um fale consigo mesmo ou com Deus. O que é isso? Quando estiver na igreja, é falar baixo, falar consigo mesmo, porque não está edificando a igreja. Quem está falando em língua edifica-se a si mesmo. E aquele que está profetizando, aí sim, aí edifica a igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta, digo, se Deus revelou alguma coisa a alguém e depois revelou a outro, o que revelou pela segunda vez, espere primeiro terminar para então profetizar. Porque se dois estiverem profetizando, as pessoas não vão entender. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de deixar ninguém confuso. E com relação à língua, ele diz, olha, se chegar um indulto dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, e todo mundo estiver falando em língua, ele não vai dizer que estás louco, mas se porventura chegar alguém e Deus revelar o segredo do seu coração através da profecia, será que ele não vai saber que Deus está em vosso meio? Por isso que precisamos buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque o de profetizar, como falamos, ele exorta a igreja, ele consola a igreja, ele edifica a igreja. Amém? Por isso, queremos agradecer mais uma vez aos irmãos e que Deus abençoe e recompense cada um com bênçãos do céu. Mais uma vez, pedimos aos irmãos, inscrevam-se em nosso canal. Amém? E que no próximo
domingo tratem desse assunto com bastante clareza, dê bastante ênfase à questão da educação, ao uso dos dons das línguas, a educação com relação e a sabedoria no dom da profecia, mas de forma nenhuma venhamos a proibir que esses dons sejam manifestados na igreja, porque é uma ordenança, é Deus que determinou que a igreja deveria ter esses dons para edificação e para o propósito da pregação do Evangelho. Amém? Então, Jesus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor.